A nossa convidada é mineira, escritora dos livros de romance Um Ano Bom e Um Amor de Muitos Verões. E é com prazer ter você aqui no programa, Ana Faria. Obrigada. Bom, eu queria saber onde você busca tanta inspiração para criar suas histórias. Eu observo as pessoas, as histórias que as pessoas me contam. Eu também fui professora durante muito tempo e aí eu coleto, essas a gente chama de pedrinhas para depois lapidar e vou criando as minhas histórias. E de onde despertou em você em fazer histórias? Eu sempre escrevi desde criança, mas em 2014 eu comecei a pesquisar uma forma de publicar meus livros. Eu comecei como escritora independente e aí eu comecei a conhecer várias pessoas do meio, outros escritores, editoras, e hoje eu estou com a editora Letramento. Publiquei os meus 2 livros por eles. Isso mesmo. E em seus livros você procura deixar alguma mensagem para os leitores? Os meus livros são de romance, então eu gosto daquela história de amor bem envolvente, com finais felizes. Não necessariamente finais que o leitor quer, mas finais que o bem vence no final. Então a mensagem que eu deixo é sempre falando sobre fé, amor e esperança. E você recebe o apoio da sua família? Recebo. Quando eu comecei com 50 livros só, que foi o Ano Bom, fiz só 50 cópias. E para o lançamento eu chamei os amigos mais próximos, a família. Depois que eu tive esse retorno positivo e as pessoas me incentivando a continuar, é que eu mergulhei mesmo nessa profissão. E todo o evento que eu participo, os livros que eu escrevo, a minha mãe e meu marido são os primeiros a lerem, a dar opinião. Sim. E onde que os livros podem ser adquiridos? Os livros eles são encontrados nas grandes livrarias, como a Livraria Leitura, a Cultura no Rio de Janeiro, a Saraiva. Na internet também, se você joga no Google, aparece vários sites. Ou direto na editora Letramento. E também comigo, meu Instagram é @AnaFariaEscritora ou meu e-mail anafariaescritora@gmail.com. Bom, me fala sobre o seu primeiro livro. Como que foi colocar ele no mercado? Como eu contei, eu comecei como escritora independente. Então, o artista independente é aquele que banca a sua própria obra, seja uma música, uma pintura. E aí, eu mesmo financiando e participando de bienais, vou a escolas para poder divulgar o meu trabalho. Então, eu comecei dessa forma e até então eu escrevia só para mim mesma. Mas quando você vai publicar uma história, você tem que pensar quem é que vai ler, qual a mensagem que você quer passar. Então eu comecei a lapidar aquela história pensando já nas pessoas que iam ler, que elas iam gostar. Mas no primeiro livro eu ainda era muito crua, eu ainda não sabia direito as técnicas de escrita, como era essa profissão. E aí dos próximos livros que eu estou escrevendo, aí eu já aprendi um monte de coisa. E seus livros, como você falou, são adotados em escolas. Qual que é o seu objetivo? Quando a gente faz para escolas, a gente primeiro procura criar uma história que envolva os leitores e incentive a leitura. Porque, infelizmente, no Brasil, se a gente comparar com outros países, as pessoas ainda leem pouco. Isso tem mudado muito justamente por essa turma nova de escritores que tem surgido, Marcos Mota, Thalita Rebouças, eu, Paula Pimenta e toda a turma. A gente fez um grupo chamado Liga de Autores Mineiros, que tem muita gente que escreve bem. E aí isso incentiva a galera da escola a ler, porque são histórias atuais, histórias com uma linguagem mais jovem, histórias que os leitores conseguem se identificar. E aí eles têm vontade de, por exemplo, um capítulo quer saber o que vai acontecer, e isso faz com que você forme leitores, e aí depois esses leitores vão conseguir ler outros livros mais difíceis, os clássicos, da literatura brasileira. E quais são as faixas etárias dos seus livros? Os meus livros eu indico a partir de 12 anos, mas aí a gente chama de jovem adulto, que dá tanto para os jovens, adolescentes, como também para os adultos, porque as histórias elas são inteligentes, são envolventes, tem alguns temas interessantes ligados à filosofia, à teologia. Então, embora os personagens sejam jovens, não é aquela história muito infantil, então jovem adulto que a gente fala.
E como é feita a divulgação de seus livros? Hoje, o autor, ele tem a ferramenta importante que é a internet. Então, a internet é a nossa principal forma de divulgar os livros. O autor que está começando, como também os autores que já estão no mercado, porque os nossos leitores estão ali, né? E aí o Instagram, o Facebook e outras mídias como o Twitter são as principais formas. Mas também, até uma dica para quem escreve, tem vontade de divulgar o seu trabalho, a gente visita muitas feiras de livros que são feitas tanto aqui em Minas Gerais quanto fora. E geralmente a gente faz grupos de escritores, porque fica mais fácil às vezes se você tiver que investir em um stand ou em alguma mídia. Então o grupo sempre fica muito forte. Então a gente tem a Sociedade para Difusão Literária, a gente tem a Liga de Autores Mineiros, que são grupos que eu e outros autores mineiros formamos para poder conseguir divulgar o nosso trabalho, um ajudar o outro. E muito assim, no caso, nos meus livros, que tem o perfil dessa faixa etária escolar, a gente vai muito em escolas, em feiras de livros, às vezes dar uma palestra, fazer um bate-papo com os alunos. E qual que é a melhor parte do seu trabalho? A melhor parte do meu trabalho é quando alguém lê, principalmente escrever, né? Vou falar que a melhor parte é escrever, porque eu mergulho ali, eu fico horas, às vezes até de madrugada escrevendo. E, por exemplo, mesmo se eu algum dia desistisse da carreira de escritora, eu nunca ia conseguir parar de escrever, porque é uma coisa que me faz bem, que eu gosto muito. Mas, assim, a melhor parte do trabalho é quando alguém lê o livro e me dá o retorno e vem conversar comigo sobre o livro, fala sobre os personagens e a gente conversa como se fossem pessoas que existem mesmo. Eu fico muito feliz e eu já tive muitas mensagens legais, assim, de pessoas: eu não gostava de ler, li o seu livro e apaixonei e por causa disso eu busquei outros livros na biblioteca da escola. Ou então a pessoa se identifica com algum problema, algum drama que o personagem está vivendo e aquilo ali tem uma mensagem de incentivo, de esperança. A pessoa às vezes estava mal, ela fica mais entusiasmada. E a literatura, assim, gostei muito, escreve o livro 2, continua a história. Essa é a melhor parte. Bom, Ana, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada pelo convite, um abraço para vocês. E é isso aí, galera. Agora iremos para um breve intervalo comercial e já já estamos de volta.